mais um vídeo no nosso canal. Tá todo mundo aí entediado em casa, então vamos para vídeo. Bom, hoje temos mais um vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo do quadro Fala Sério, Vivi. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema que realmente toca lá no fundinho. Lidando com a rejeição. Esse é o tema do nosso vídeo. Antes da gente falar como que a gente lida com a rejeição, eu queria colocar alguns pontos para vocês de como que surge essa rejeição, né? Então, é claro que eu não vou abordar tudo aqui, né, gente? Porque senão o vídeo ia dar 1 hora, apesar que eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo também. Então, bom, as primeiras rejeições que às vezes acontecem na vida da pessoa é quando ela ainda é pequena. Às vezes acontece preferência dos pais por um filho, né? Por mais que às vezes alguns pais falem que amor é igual para todos, mas às vezes tratam os filhos de uma forma diferente, né? Por algum motivo. E também às vezes abandono, né? Por parte do pai ou por parte da mãe. Às vezes acontece do pai ir embora e não assumir o filho, enfim. E aí acontece a primeira rejeição. A rejeição também acontece numa segunda fase, quando o adolescente está se descobrindo, né, ali a sua vida sentimental e tudo mais, e começa a perceber que às vezes a pessoa por quem ele está interessado ou interessada não está interessado nele, né, querido? Acontece muito. Então, por exemplo, você está de olho no seu crush, só que você fantasia milhares de coisas, que você vai casar, né? Porque menina, principalmente menina, é assim, a gente fantasia, acha que vai casar e tudo mais, e não acontece, né? E aí a pessoa não se interessa por vocês, mas se interessa pela sua melhor amiga, olha que legal. Acontecia isso muito comigo, tá, gente? Quando eu era adolescente. Então, a rejeição acontece nessa fase também. Quando você se interessa por alguém, a pessoa não se interessa por você. E uma rejeição um pouco mais dolorida acontece mais na fase aí dos relacionamentos, né, da adolescência para fase adulta, quando a pessoa começa a namorar e aí começam a acontecer os términos de relacionamento que são horríveis e dolorosos e frustrantes. Bom, isso aí é como surge, né? Então agora a gente vai pensar em que isso pode acarretar. Essa rejeição pode acarretar em alguns sentimentos, em alguns problemas para a vida da pessoa, e eu gostaria de citar também 3 para vocês. Primeiro, o sentimento de insegurança. Quando a pessoa é rejeitada, ela vive um bom período da sua vida muito insegura, né? Porque ela acha que aquilo que aconteceu anteriormente, a rejeição, pode acontecer de novo, e acha que talvez ela não seja boa o suficiente, enfim, que não seja bonita o suficiente porque foi rejeitada, enfim, acontece aí a insegurança. Uma segunda coisa que acontece é a pessoa ficar com um sentimento de culpa, como se ela fosse culpada pelo aquilo que aconteceu, pela aquela rejeição. Por exemplo, uma criança, acontece muitas vezes dela crescer com um sentimento de culpa porque foi abandonada pelo pai, por exemplo. Ah, mas ela foi abandonada, ela não tem culpa. Ok, a gente entende isso, mas a criança acha que não, que ela fez alguma coisa para ter sido rejeitada. Um terceiro sentimento é a dificuldade da pessoa se permitir ser amado, tá? E isso acontece muitas vezes quando a pessoa vai e entra num relacionamento, às vezes um relacionamento legal, que tem tudo para dar certo, e a pessoa fica se travando, porque ela tem medo de amar e de ser amada, porque ela já foi tão rejeitada que ela acha que não poderia ser amada, que ela não é digna de ser amada. E isso acontece também em relação a Deus. Então a pessoa também, às vezes, não é sempre, mas às vezes pode acontecer, da pessoa sentir esse sentimento também, ter esse sentimento em relação a Deus, ela achar que ela não pode ser amada por Deus porque ela é indigna, enfim. É tudo por causa dessa rejeição que aconteceu, ou quando era criança, ou na fase da adolescência, enfim. Agora sim, gente, vamos pro ponto assim crucial da coisa. Como lidar com isso, né? A gente já viu que a rejeição causa um monte de problemas na nossa vida, mas como lidar com isso?
Eu acho que a gente deve entender que algumas coisas acontecem na nossa vida, não é porque a gente fez algo de errado, que a gente tem culpa, né? Às vezes, por exemplo, um namoro não deu certo porque nós temos gostos diferentes, temos objetivos diferentes. Nem sempre a rejeição na questão do namoro, do término do namoro, é porque você fez algo errado. Em relação, por exemplo, a uma criança que foi abandonada, né? Você não tem culpa disso. Se você aconteceu isso na sua vida, você não tem culpa, sabe? O seu pai ou sua mãe, ou seja, quem te abandonou, nós não queremos nem abordar aqui os motivos da pessoa, mas o fato é que você não tem culpa disso. Então, como que a gente faz para lidar com isso? Eu acho que a gente precisa deixar de lado essa insegurança, sabe? Pedir muito a Deus que limpe o nosso coração de todo sentimento de rejeição, de toda raiva, de toda mágoa, para que a gente venha seguir livre, sabe? Ter uma vida legal, um relacionamento legal, para que a gente venha se livrar desses sentimentos de culpa, de baixa autoestima, de tudo isso que pode atrapalhar muito na nossa vida, né? E também que você se lembre que Deus, Ele não vê como o homem vê. Às vezes você pode se sentir mal, ter uma autoestima baixa por não se sentir bonita ou por ter sido rejeitada por um namorado ou por alguém, mas você, perante o Senhor, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Então que a gente venha entender que o Senhor, Ele nos ama. Jesus, Ele morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, e Ele não quer que você viva se culpando, que você viva aí esse sentimento de rejeição todos os dias, sabe? Remoendo esse sentimento dentro de você. Ele tem, assim, um amor enorme por você e um cuidado pela sua vida muito grande, tanto que tocou no meu coração para vir falar isso para você nesse dia, tá? Que você seja curado em nome de Jesus de todo sentimento de rejeição, que nada disso que você sofreu venha atrapalhar a sua vida, os seus relacionamentos, a sua vida com Deus também. E você realmente, assim como eu, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele te ama. Fiquem com Deus, um beijo